Eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em teatro. Para pegar essa leitura desde o início, dá uma olhadinha aqui no card, o link está logo abaixo da descrição. E aqui também na descrição o link para quem quiser ler o texto na íntegra, este que estamos lendo aqui nesta série de vídeos. Aproveitando para falar que no canal você também encontra outras playlists para quem quiser acompanhar a leitura de um livro, na playlist Literatura, e também outros textos sobre dramaturgia propriamente e textos teóricos sobre teoria, história, estética e social, filosofia do teatro, assim como este texto que estamos lendo. Mas para que curtam esse vídeo, curtam o canal, ativem o sininho para não perder nada e ficarem sempre up to date com as atualizações do site. Então, sem mais, vamos a essa leitura que são 13 páginas. Peguem seu café, chá, água, se quiserem, estiquem as pernas, fechem os olhos e aproveitem a leitura. 2.1.1.2 O espelho. A dimensão do convívio sobressai ainda mais em O Espelho, uma contemplação da vida e da finitude. Nota 123. Espetáculo visto em 30 de março de 2013, em Curitiba. A dimensão do convívio sobressai ainda mais na obra O Espelho, uma contemplação da vida e da finitude. Outro espetáculo da trilogia Máquina do Tempo. Enquanto a obra A Festa focava na copresença entre público e atores e na tomada de consciência sobre o agora e o tempo de uma vida, aqui em o espelho desloca o foco da atenção para uma perspectiva geracional sobre o tempo e para o contraste entre o tempo urbano e o bucólico, investindo em um espetáculo no qual o acontecimento convivial é elevado a primeiro plano. Para isso, a dramaturgia é composta como um roteiro prévio preparado para a improvisação mediante as contribuições do público. Parágrafo. O espelho se estrutura a partir da reunião de conteúdo documental de entrevistas, das memórias pessoais das próprias atrizes e da contribuição do público. Na primeira parte, ao redor da mesa, são as memórias de infância das atrizes que desenham o percurso que fazemos todos juntos sem nos movermos. Ao longo do processo, foram vários exercícios desses contares e da evocação dessas memórias, que só foram selecionadas e organizadas ao final de uma forma bastante orgânica e improvisacional. Cada atriz tem um repertório de histórias, memórias suas, que são articuladas segundo um roteiro temático, quase um canovaccio. Cada apresentação é diferente. Muda a ordem das histórias, mudam histórias que não vêm, outras que chegam com outra cor. As histórias se articulam entre si, mas de forma aberta e incluem as interferências do público, que contribui com suas próprias lembranças, que são muito vivas e alimentam a mesa. Acontece, assim, uma conversa coletiva entre atrizes e público, mas com um repertório claro e uma condução precisa e suave. Fonte: arquivo sobre o processo de A Máquina do Tempo, cedido pela diretora Cristiane Joana Esteves. Em Curitiba, o local de reunião foi o gramado entre o Bosque do Papa e o Museu Oscar Niemeyer, na região central da cidade, no contexto de um grande festival. Um espaço bucólico dentro de uma capital, com grama verde, alguma terra, árvore e, quiçá, pássaros, cachorros ou outros animais. Ao redor de uma grande mesa posta para um café, com toalha de renda branca, um conjunto de xícara e pires para cada banquinho, bolo, biscoitos e bebidas. Na vitrola, um disco de vinil toca Por Ti, de Leonel Azevedo e Sá Horis, gravado em 1939 por Orlando Silva, e outras antiguidades.
As atrizes em roupas casuais, como anfitriãs, recepcionam o público que chega e o direcionam à mesa de modo educado e bem-humorado. Gente, escolham, aproxeguem-se. Olha, tem um lugar aqui, olha quem está aqui. Aos poucos, numa comunicação íntima, entregam papéis coloridos de post-it para os espectadores e pedem que escrevam a sua idade e qual a sua pergunta hoje. Nos rostos de espectadores, vemos a expressão intrigada de quem se faz essa pergunta e busca uma resposta subjetiva. Desde esse início, há um investimento em direcionar as atenções, intensificar a situação de convívio pela relação espacial de um círculo em torno de uma mesa, na qual todos os espectadores e as atrizes estão próximos e podem se ver, mas a situação de compartilhar uma refeição, mais o estabelecimento de uma atmosfera de sociabilidade conduzida por enunciados que performam um encontro dentro dos códigos sociais tradicionais, conforme percebemos pelo uso da função fática nos cumprimentos e demais frases que buscam iniciar uma conversação, estabelecendo um primeiro vínculo de participação e solidariedade por uma abordagem gentil e calorosa. Nota 125. De acordo com o Weiss, a função fática é aquela centrada no próprio canal da comunicação e cujo objetivo é estabelecer ou manter aberta, sem interrupção, a comunicação entre o locutor e o destinatário, mas sem a transmissão de nenhuma mensagem importante. A exemplo dos cumprimentos. Segundo Eduardo Lopes, a função fática, cuja ênfase está no contato, é a menos coercitiva das condutas verbais conativas. Ela exige do seu destinatário tão só uma participação na mesma situação social em que se encontra o destinador, de modo que o seu sentido predominante é o de criar solidariedade, o de estabelecer e manter funcionando os vínculos sociais que nos ligam em grupos. A maior parte das frases com que iniciamos nossas conversações tem em mira estabelecer uma primeira aproximação com o nosso interlocutor. Chamar a atenção, sondar o ânimo, procurar captar a simpatia do ouvinte são costumes verbais. Em Eduardo Lopes, Fundamentos da Linguística Contemporânea. Esclarecido sobre função fática, continuamos. Já nos primeiros minutos da obra, o espelho, então, do encontro, né? Então, o público tem ações a realizar. Escolher onde se sentar, socializar ou não com as atrizes e os outros espectadores, pensar e escrever no papel sua pergunta, interpretar o que esse pedido significa para si, servir-se com alguma bebida ou alimento. O espectador não está sentado para observar os outros tão somente, mas é implicado no acontecimento do encontro à mesa, que passa a ser modificado por suas ações, ainda que fosse a recusa a agir. Ele cumpre uma partitura de ações semelhante à das atrizes, com a diferença de que estas são as condutoras e sabem de antemão para onde se dirigem. No mais, os figurinos não as distinguem, elas também escrevem suas perguntas nos papeizinhos e tomam parte de conversas ao pé do ouvido, um a um, em pequenos grupos, repartindo as atenções sem tomar o grupo de espectadores como uma unidade. Após a recepção, vem o momento da partilha da comida. Fiquem à vontade para se servir. Ouvimos frases tais quais: prefere café ou água? Alguém quer chá? Mais alguém quer bolo? A atitude delas é de disponibilidade, percebida nos olhares ternos, interessados, nos sorrisos, na gestualidade receptiva, no tempo contemplativo, conduzido sem pressa, um tempo dilatado, como costuma ser o da mesa de café, desligado do imperativo da produtividade, em que nem mesmo a produtividade da ficção nem a dos discursos se impõem, com espaços para os silêncios, estes que para se sustentarem demandam a intimidade de não tamponar o vazio com palavras cuspidas. Até então, toda conversa
à exceção da pergunta a ser escrita, é da ordem da convivialidade no tempo cotidiano, como acontecimento da cultura vivente. A fala que vai infiltrar a questão da ficção em O Espelho é um suposto relato pessoal de uma das atrizes, dito de modo a sua voz sobressair-se às outras e conquistar a escuta de todos. Diz o seguinte: quando eu era criança, na casa da minha avó, no quintal, tinha duas árvores grandes de jasmim e eram árvores bem antigas, assim como essas. Então elas tinham os galhos bem grossos e nós éramos 5 primos, e daí a gente subia os 5 ao mesmo tempo na árvore, um em cada galho, e a gente passava a tarde brincando. A esta se seguem outras falas semelhantes das atrizes. No sítio do meu avô tinha uma jabuticabeira. Em compensação, na fazenda do meu avô. A situação potencial é de uma conversa conjunta, a qual todos contribuam com memórias pessoais, estimulados pelas recordações narradas pelas atrizes. Aos poucos, os espectadores vão intercalando com perguntas ou com suas próprias histórias. Quando alguém conta que fazia guerra de goiabas, outro se lembra das guerras de mamonas da infância. Se analisarmos a estrutura dramatúrgica, o modo como a conversação opera é por identificação, como um magnetismo às avessas, que atrai o comum, com sua pequena diferença. Dessa maneira, vai se criando uma narrativa comum da infância, povoada por árvores, frutos e animais. Marcada pelas pequenas diferenças de cada sujeito falante, a construção é do encontro, com sua contraparte de desencontro, sem espaço para confronto. Assim, por exemplo, se uma atriz se refere ao cheiro de sabonete, um espectador pode interpor que na casa da família dele era de naftalina, ou se em uma casa se escondia o Santo Antônio no pote de arroz, na outra era no de farinha. Esses comentários encontram condição de existência a partir do comum, que é a memória de um cheiro marcante ou a cultura religiosa predominante no país. A repetição por parte das performers da construção "eu lembro" cria um refrão que, como em uma música, facilita a entrada da voz do público, que pode aderir à mesma construção frasal ou à sua lógica. Além disso, é frequente que uma das performers, sobretudo a diretora, repita a resposta de um espectador, conforme já vimos na análise de A Festa, o que se configura como uma repetição com força de validação, menos do conteúdo e mais do próprio ato de falar. Quanto ao conteúdo dessa dramaturgia, para além da situação de encontro em si, que se torna um dos principais focos de atenção, significação e experiência, o grupo investe nas narrativas memorialísticas, com seu quinhão de esquecimento com seu quinhão de esquecimento e de fabulação, relembrando a conceituação de ecleabose, usada na análise de A Festa, segundo a qual a memória não é sonho, é trabalho. Bose, 94. E a forma dessa conversação é aberta, sem espaço determinado para cada fala, de maneira que ocorrem entradas simultâneas de vozes de uma atriz e um espectador ou dois espectadores, demandando uma negociação entre esses sujeitos para a partilha do tempo de fala e do tempo de escuta, e para a composição da história coletiva pela soma das narrativas. Essa pode ser uma negociação difícil, complexa, porque demanda do espectador uma participação espontânea, que lhe exige tomar a palavra, e a qual, dependendo de suas vivências, ele pode estar desabituado e até desautorizado no teatro em geral. Portanto, a obra O Espelho enfrenta a seguinte questão: como romper a hierarquia entre plateia e atores? Esse povo em pé, segundo a tradição, e aquele o povo sentado? Será possível? Ou será possível mesmo, dentro do esquema hierárquico, liberar a voz e o corpo do espectador para que ele possa agir sem necessitar de um comando específico?
As estratégias de imantação adotadas pela dramaturgia contribuem para que a conversação das atrizes se estabeleça como um convite implícito aos espectadores, mas justamente por constituir-se como um espaço de escolha não impositivo. A estrutura lacunar está sujeita aos afetos e decisões de cada espectador e de cada público para se completar ou não. É notável como o grupo em nenhum momento inquire o espectador, não lhe direciona nenhuma pergunta que pudesse autorizá-lo ou ordená-lo a responder. Abdica desse recurso que poderia disparar a conversa com muito mais facilidade para manter em questão a possibilidade de o público tomar por si essa iniciativa e tornar-se também, metaforicamente, o povo em pé. Assim, a decisão e a responsabilidade de falar ou não permanecem com o espectador, sob o risco de nada acontecer, embora este seja minimizado pelo investimento das atrizes em estabelecer vínculos temporários de atenção e escuta empática. Nas apresentações vistas, o público fisga algumas iscas lançadas pelas performers, como já as citadas, mas aos poucos também começa a abrir seus próprios espaços de fala à medida que se familiariza com a situação. Assim, por vezes, uma espectadora interpõe espontaneamente uma pergunta à narrativa de uma das performers. Qual era a sensação? Por exemplo. Ou retoma uma história já passada no fluxo da conversa. Sabe que, voltando a essa história de quintal, nós tínhamos uma situação hilária em casa, ou até mesmo redireciona a conversa a exemplo de uma que trouxe a questão sobre o que é ser avó na atualidade e quais foram as mudanças de comportamento geracionais. Quando todos esses tipos de intervenção se somam, a conversa se estabelece coletivamente. Para cada uma dessas falas, contudo, o espectador precisa receber ou se conceder uma autorização distinta, calculada em relação a quais as permissões e interdições simbólicas e silenciosas que ele percebe na situação teatral posta. Nesse aspecto, cabe retomar a noção de interdição nas relações entre discurso e poder, conforme teorizada por Michel Foucault. Diz o seguinte: em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. Foucault, 1996. Em contraponto à barreira das interdições sociais, as performers precisam estar alertas para escutar quando o espectador toma a palavra e responder às distintas gradações e texturas de participação, modificando diretamente a dramaturgia. A atriz Ana Luísa Leão conta que, ao somar as ofertas do público, algumas dinâmicas ficam ressaltadas, como, por exemplo, o espectador que fala e não ouve, diz ela. Isto nos exige presença e jogo para retomarmos a mão e mantermos o ritmo e a condução, o que é muito vivo. Assim como temos grandes ótimas surpresas de ofertas verdadeiras, genuínas, portanto, naturalmente poéticas, que transformam em pérolas o encontro. E claro, o risco que corremos exatamente por esta direta participação é o de haver uma plateia nada participativa, e desta maneira acaba sendo totalmente conduzida por nós. A peça acontece, claro, mas não na potência que sabemos que pode haver. E quando a interação é espontânea e abundante, a espectadora em nós aparece. Meu texto está na boca do público, eu não preciso dizer nada, está tudo aqui, dito, sendo descoberto no ato, no instante. Pode ser muito gratificante e frequentemente o é. Leão, 2016. Na apresentação de uma manhã de sábado em Curitiba, na qual estive presente,
A conversa tardou e se seguiu tímida, revelando a dificuldade de vencer essa convenção teatral burguesa que interpõe uma imaginária quarta parede entre atores e espectadores, mesmo quando partilham a mesma mesa. Percebi em mim mesma, contaminada também pelo grupo que formava o público, uma inibição a ser vencida para compor a conversa, embora os assuntos fossem atraentes, na medida em que apelam às memórias afetivas mais nostálgicas, como a saudade da avó já falecida e da infância irrecuperável. Foi perceptível, por gestos e sorrisos, movimentos de cabeça, murmúrio, o quanto, mesmo calados, os espectadores mobilizavam recordações particulares e processavam internamente um diálogo mudo com o tecido sensível da memória familiar proposto pelo grupo. Esse silêncio implicado na experiência não só é possível, mas é favorecido pela disposição aberta pelas próprias performers em um trabalho constante de treinar a própria escuta, como explica Ana Luísa Leão, que além de atriz é psicóloga e professora de yoga. Diz ela, algo em mim pede permissão para adentrar lugares íntimos. Algumas pessoas respondem, outras ficam em silêncio. Eu nunca senti um silêncio como indisponibilidade, o lugar de onde parto para fazer pergunta, despertar assunto, trazer imagens. Este estado contém o espaço para que o outro possa responder de maneiras que eu não tenho nenhum controle. O responder ou ficar em silêncio são absolutamente bem recebidos. Até onde posso ir? Às vezes a pessoa não fala, mas está receptiva e você pode se aprofundar. Às vezes ela pode até responder, mas está na defensiva e, claro, sentir é uma ferramenta muito importante que guia a atuação. Sentir a hora de ressaltar algo, pontuar, mudar o foco, cuidar, etc. Após a sequência de apresentações do Festival de Curitiba daquele ano, a diretora Cristiane Zuan Esteves registrou no site do grupo como a abertura ao público na dramaturgia desloca a autoria, em certo sentido, de modo que o espetáculo, a ação, já não é do O Povo em Pé, mas torna-se um acontecimento realizado por todos os envolvidos e, portanto, modificado quando se alteram ou transformam seus participantes. Diz ela. Ao ceder o espaço da primazia do ator e abrir possibilidades de brechas na dramaturgia estabelecida, o inesperado pode acontecer. Ou não. O espetáculo Ação não é mais do Povo em Pé, grupo paulistano, mas do Povo em Pé em seu sentido original de concepção do nome. Pessoas em existência ativa e em movimento. A relação se constrói a cada apresentação, com as pessoas presentes ali de formas distintas, em suas diferentes humanidades, com seus diferentes entendimentos das possibilidades de ação na situação. Mais uma vez, pontuamos que, embora a autoria se descentralize e se dilua por obra, contribuição do público, o espetáculo permanece como uma proposição dos artistas, e isso modula a afirmação de que não é do grupo. Quanto aos distintos acontecimentos que essa implicação do espectador na dramaturgia provoca, eles se tornam evidentes diante dos tipos de plateia encontrados em 4 apresentações que a diretora inventariou. Diz ela. Uma plateia muda, altamente especializada de jornalistas, críticos e curadores, onde todos se conheciam profissionalmente, mas onde encontrei olhares eloquentes e recebemos belas perguntas. Uma plateia tímida, enquadrada pela invasora e inesperada presença de um canal de televisão com sua imensa câmera e onde sentia a palavra paralisada, frustrada por não sair. Nota 126, a apresentação a qual assisti. Uma plateia lá em casa, animadíssima e bem-humorada, onde amigos se chamavam pelo nome, rodeada por pessoas em pé que interviam igualmente. E uma plateia a cavalo doido, dessas que desembestam em suas próprias direções, que corre como um rio com vida própria e onde cabia aos performers direcionar sutilmente um fluxo que se abria incessantemente para outras dramaturgias. Esteves, 2013. Essas descrições revelam o quanto a composição específica de cada público altera o acontecimento cênico.
dependendo dos afetos que se apresentam e da ressonância entre eles. No primeiro caso, por exemplo, a plateia especializada pode reter a espontaneidade, especialmente se a autocrítica preponderar ou se os espectadores se ativerem a um suposto profissionalismo pautado na objetividade e no distanciamento, valores correntes em certa ideologia jornalística de influência estadunidense, intensificado pelo fato de estarem sob o olhar de colegas de profissão. Entretanto, a própria diretora constata que uma plateia muda não significa não implicada, o que pode ser expresso pelos olhares, sorrisos e outros gestos. Em uma forma cênica que se configure como uma conversação, isso irá requerer das performers um preparo para sustentar o diálogo entre si e a mudez dos outros, sem que a situação instaurada perca toda a potência, ainda que algum esvaziamento seja inevitável. Podemos pensar nesse tipo de conduta como um público cuja adesão à proposição cênica não inclui a disposição a uma implicação corpórea mais direta, nem a autoexposição, o que também pode se manifestar na forma do espectador que opta por assistir de longe, atentamente, em vez de participar. Nesse caso, o espectador recusa o deslocamento para além da posição de observador. Quanto à plateia descrita como lá em casa, a presença de amigos indica mais uma forma de contágio, já não pela conduta profissional, mas pela simpatia prévia entre eles, o que contribui para cessar os constrangimentos e estabelecer uma comunicação com desenvoltura. Esse efeito também pode ser obtido pela presença de mais pessoas extrovertidas no público, que rompam os interditos, abrindo caminho para as mais inibidas que não teriam a iniciativa. Desculpa, perdão. Retomando. Esse efeito também pode ser obtido pela presença de mais pessoas extrovertidas no público que rompam os interditos, abrindo caminho para as mais inibidas que não teriam iniciativa de tomar a palavra. Mas isso só se efetiva por haver entre os espectadores o desejo de integrar a conversa, falar, ser ouvido, compor juntamente as histórias. Neste caso, o público se põe em deslocamento entre posições de observador e atuante. Quando essa extroversão excede e o desejo de falar ultrapassa o da escuta, o risco é de que, de fato, espectadores assumam uma posição de condução como propositores de uma dramaturgia imprevista, desatentos à estrutura presentificada pelas performers. Nesses casos, os espectadores manifestam o desejo de abandonar a posição de observadores e a flexibilidade da dramaturgia urdida é posta à prova. Por isso, a diretora indica a necessidade de que as performers reconduzam os fluxos sutilmente, ainda sem uma postura impositiva. A plateia tímida, enfim, foi a que vivenciei como espectadora. A inibição e o constrangimento, legados por uma cultura mais fechada e por hábitos teatrais que impõem interditos à enunciação do espectador, exerceram sua força sobre as bocas, intensificados pela exposição extra que a câmera de televisão direcionada aos corpos prometia. Ao referir-se a essa plateia pela palavra frustrada, a diretora indica ter percebido a existência do desejo de conversa e evidencia a fragilidade, retomando o pensamento de Bondia, da instauração de uma experiência, no caso, a de convívio, sempre sob o risco de não se efetivar. No entanto, mesmo que isso ocorra, mesmo que o convívio se frustre como experiência, que a timidez ou outra sorte de afeto, como os objetos de medo ou vergonha, se interponham, isso não necessariamente significa um insucesso. Depende, afinal, se o parâmetro para averiguar tal sucesso é o da peça bem feita, produto bem acabado, segundo parâmetros capitalistas de consumo, preocupado com o prazer do espectador e submetido a uma concepção organicista com uma suposta finalidade específica, como o belo animal de contornos aristotélicos, como diz Sarrazak no livro Poética do Drama Moderno, ou se, e também como diz Peter Zonge no livro Teatro
teatro moderno. Ou se, tal qual sugere Helene Kuntz, em Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, de 2012, pudermos velar a morte do belo animal, questionando a própria ideia de composição, morte incessantemente repetida, pois produtora de formas novas em que a unidade constitui-se em trabalho do heterogêneo, da continuidade, da ruptura, da harmonia, da dissonância. Sarrazak, 2012. Então, em uma apresentação de plateia frustrada, que tomaremos como distinta de uma plateia apática ou desinteressada, a experiência significativa pode constituir-se justamente pela intensidade da palavra presa na garganta e pela observação de semelhante fenômeno ao redor, pelas sensações e questionamentos que essa trava mobilizam. Da minha experiência de expectação, posso citar que a frustração causou a emergência da autorreflexividade sobre a possibilidade de dissolução da hierarquia ator-espectador no teatro, que conduziu ao seguinte questionamento: o que autoriza e o que desautoriza alguém a falar? O que pode ser sintetizado ainda na questão como autorizar-se? Nota 127. Autorizar-se. Questão de fundo lacaniano, pois é o autorizar-se a si mesmo, a proposição de Jacques Lacan para o tornar-se psicanalista. Ver Lacan, proposição de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista da escola, em outros escritos, de 2003. Retomando, o que pode ser sintetizado ainda na questão como autorizar-se? Com isso, não pretendo dizer que este seja um percurso de experiência universal, o que não existe ante o espelho, mas ao contrário, um singular entre tantos possíveis, mas só possível porque o trabalho demanda uma atenção ao espaço entre artista e espectador, aos seus contornos, fronteiras e modos de atravessamento. Em contraponto, se o medo, a timidez ou a vergonha que frustrem o convívio não necessariamente o destituem de experiência, o desinteresse, este sim, ao contrário da discordância, que pode ser interessada, pode se interpor para o esvaziamento não só da experiência, mas do que possamos chamar de acontecimento, se essa palavra for tomada em um sentido pregnante. Essa é a atitude, por exemplo, do espectador que, desde logo, recusa a proposta. Se o espectador em convívio forte entra em cena, assumindo a posição múltipla de ser observador e agir ao mesmo tempo, este que recusa o convívio sai de cena, ainda que metaforicamente, no plano mental da atenção. Para propiciar a mediação entre os sujeitos que se encontram para o café posto em O Espelho, as performers apresentam esses fragmentos textuais de uma infância bucólica, habitada por avós e avós, por animais e plantas, o que estabelece um conjunto de signos comuns aos falantes ao redor da mesa e disparam processos subjetivos de rememorização. Isso porque há um pressuposto de quem é esse público. De modo geral, habitantes de centros urbanos que ainda guardam alguma relação com zonas mais rurais ou com um tempo passado em que havia mais quintais e áreas verdes, por exemplo. Não necessariamente essa será a vivência de todos, se pensarmos em gerações futuras que possam não mais manter esses tipos de vínculos familiares ou com a natureza. Porém, no presente, esse ainda é um imaginário coletivo, compartilhado mesmo por aqueles que não tiveram, não conheceram, não conviveram com avós, por exemplo, mas que partilham uma construção cultural comum em uma sociedade que ainda se organiza por modelos de família nucleares e da dicotomia urbano-rural. Conforme apontam Cornago, Fernandes e Guimarães na apresentação do livro O Teatro como Experiência Pública, a qualidade de experiência pública vinculada às práticas cênicas atuais se encontra, entre outras formas, em trabalhos que buscam relacionar-se com o cotidiano, o imaginário e com a memória pública de territórios específicos em uma determinada criação. Embora não seja exatamente um site-specific, a obra O Espelho convoca essas relações quando incorpora no âmbito da dramaturgia do espaço
as significações e sensações de um ambiente bucólico dentro de cidades altamente urbanizadas, para um público de habitantes dessas cidades que compartilham um comum de vivências dessa dimensão pública urbana, assim como uma memória histórica de país com seu processo de urbanização e suas relações familiares tradicionais. Então, se a festa se construía como situação para compartilhar a passagem do tempo na medida do agora, o espelho o faz para o compartilhamento da passagem do tempo geracional, com base nas memórias familiares, de modo que o relato pessoal se torna um recurso fundamental. É com ele que a diretora Cristiane Joana Esteves introduz a quebra na situação do café compartilhado, ao contar que encontrou uma fita de áudio gravada quando tinha 5 anos de idade. Diz ela: a gente tem outras vozes além destas aqui reunidas e a gente queria convidar vocês a ouvir essas vozes. Diz, literalmente fazendo um convite à escuta do público em uma situação que já não é a de observador de uma cena, mas de cúmplice de relatos feitos por entrevistados da infância à velhice, falando de questões pertinentes à idade e às fases da vida. Após convidar, a diretora instrui para que os espectadores formem duplas, não se afastem e, ao ouvir um sino, voltem à mesa para conversar. O que se segue é um momento de maior introspecção, caso o espectador aceite a proposta de ouvir atentamente as gravações com fones de ouvido. Nas gravações a que tive acesso, há depoimentos pessoais sobre vivências, aprendizados e memórias significativas desses outros sujeitos cuja presença está suprimida. O arranjo em duplas abre uma possibilidade de diálogo durante a escuta, de modo que são possíveis as relações intersubjetivas se darem entre o eu do espectador e a voz em off, via única, por estar ausente o sujeito da voz. Ou entre o eu espectador e o outro espectador em proximidade. Ou ainda a relação intrasubjetiva do espectador consigo mesmo, sua própria consciência. Dentre essas, só a relação entre dois espectadores presentes configura o convívio, de modo que este se torna o momento mais frágil em todo o espetáculo para que a relação convivial se instaure, dando margem a processos de isolamento potencializados pelo dispositivo do fone de ouvido, embora, caso ela ocorra, pode ser intensificada pela proximidade um a um. Assim, o espelho também desperta para o contraste da percepção e da experiência do tempo cotidiano entre gerações, as gravadas e as presentes, usando para tanto a mediação de fitas cassete, que são um signo da obsolescência do tempo passado, transformado e irremediavelmente perdido. Irremediavelmente? Entretanto, não há uma articulação dramatúrgica mais forte entre as duas experiências, a da conversação e a do silêncio, para a escuta que retome, de algum modo, os depoimentos ouvidos. Por fim, os espectadores são chamados de volta ao toque de sinos e, na mesa, Cristiane lê os papeizinhos que haviam sido preenchidos na chegada. A título de exemplo, temos as perguntas anotadas pelo público anonimamente e lidas pela diretora na apresentação gravada em vídeo pelo O Povo em Pé. Diz o seguinte: ok, então no dia de hoje, aos 7 anos. Que dia é hoje? Aos 10 anos vai chover hoje? Sobre o que é a peça? Aos 30, o que quero gritar para o mundo? Vai ficar tudo bem? 32, alguém gostaria de se aquecer à luz do sol? 37, porque o pavão abriu as penas quando me viu? Pode mesmo? O bolo está bom? 39, por que as pessoas mudam as regras e não avisam aos interessados? 40, aumento ou diminuo? 41, quando haverá um pequeno descanso? 42, por que todos os dias não são assim tão belos, quase poéticos? 45, como conciliar o tempo de trabalho, lazer, desenvolvimento? 50, por que no parque? 58, trabalhar menos é a solução para ter mais tempo? 81, qual o objetivo deste teatro? 83, por que os nossos governantes são corruptos? E por hoje é isso. Obrigada para todo mundo. Nessas frases, vemos as singularidades dos espectadores,
suas preocupações e as distintas relações que estabelecem com a proposição cênica, desde os que se dispõem a se questionar sobre a vida, aos que se questionam sobre o próprio acontecimento cênico, até os que permanecem na trivialidade. O bolo está bom? Abrir brechas ao espectador significa lidar com essas discrepâncias. Qualquer ação no sentido de uniformizar a qualidade das contribuições do público regida por uma preocupação estética corre o risco de tornar-se imposição de uma totalidade, deflagrando um problema ético. Dessa leitura, que encerra o espelho, destacamos dois aspectos significativos. O primeiro deles é a organização dramatúrgica em progressão etária das respostas dos espectadores à indagação feita pelas performers no início, que inclui diretamente a subjetividade do público na constituição dos sentidos daquele acontecimento teatral, costurando um a um a trama de narrativas urdida nas conversas e nos depoimentos gravados, de modo a situar os espectadores na passagem do tempo geracional que o trabalho se propõe a compartilhar como experiência. O segundo é o relativo anonimato com que essas contribuições dos espectadores são mantidas, uma vez que as perguntas são identificadas somente pelas idades declaradas de quem as faz, o que só será reconhecível no caso de haver no grupo apenas uma pessoa daquela faixa etária ou de a própria pergunta sugerir sua autoria. Esse é um recurso com dupla função. Ao mesmo tempo em que preserva a privacidade do espectador, liberando-o inclusive a uma confissão de questões mais íntimas, caso queira, sem tamanha exposição. Também retira a pessoalidade da resposta, tratando o sujeito como qualquer um. Encontramos aí um eco com a noção de qualquer um, como o indivíduo anônimo que se torna tema artístico, conforme anuncia Jacques Rancière. Diz ele, que o anônimo seja não só capaz de tornar-se arte, mas também depositário de uma beleza específica, é algo que caracteriza propriamente o regime estético das artes. Rancière 2009. De modo que uma dramaturgia possa se abrir para que ele, qualquer espectador, possa contar a si mesmo e ocupar sua parcela de audibilidade na partilha do comum. A percepção da obsolescência do tempo passado, das fitas cassete, soma-se a da passagem incontrolável do tempo nas vidas dos espectadores, por uma dramaturgia que direciona a atenção à repetição irrefreável do ciclo da vida, infância, juventude, maturidade, velhice, morte, e ao lugar que cada um está ocupando nele. Isso é efeito também do investimento em tornar o espectador emocional e intelectualmente ativo em meio a uma atmosfera afetiva que o povo em pé já havia demonstrado em A Festa. O fato de que as perguntas dos post-its não mobilizam novas conversas, sobreposto à trivialidade dos temas rememorados, indica que o interesse está menos nesses conteúdos do que nos processos de temporalidade. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência. No próximo vídeo, 2.1.2, Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia. Muito obrigado mais uma vez, sigam conosco, curtam esse vídeo, curtam o canal, é importante pra gente, faz uma enorme diferença. Um abraço, um beijo no seu coração, paz e bem, viva o verão.